Boa noite, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus e da nossa Mãe Santíssima Maria. Hoje eu trago para vocês a mensagem do livro Diário com Jesus, número 25, que fala sobre a unidade da igreja e a verdade de Jesus Cristo que tem que ser defendida, e o Evangelho de João, a verdade liberta e verdadeiros filhos. Então vamos à oração, invocando o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos à leitura da mensagem 25. Mensagem dada no dia 14 de outubro de 2020. Estamos aqui em conjunto contigo, filha, num só coração, unidos na presença do amor de Deus, nosso Pai, nosso Criador, nossa Mãe Imaculada Maria, e estamos juntos para te dar a certeza da unidade. A verdade é uma só e não pode ser separada. Ó filha minha, te peço que tenhas a certeza que uma só verdade juntará de volta a minha igreja. Todos que tentaram desuni-la se perderam, porque a verdade única é o encontro maior com Deus e sua luz eterna. A verdade que muitos santos conheceram e muitos ainda vão conhecer. Querem apagar da memória o que nela já se registrou, mesmo antes do nascimento de cada um de vós. Não podem apagar o meu nome jamais de vossas existências. Meu inimigo está com o tempo contado e está desesperado para fazer perder as almas para o engano, para a mentira, e não conseguirá, porque eu determino. Tudo de mim depende, nada pode acontecer sem a minha permissão. Então, amados, que estais na fé, continuareis a progredir nesta fé, porque ela vos encaminhará ao poder do meu Espírito Santo para a vossa salvação. Fiquem em paz e sigam avante teu amigo Jesus. Então, meus queridos e caríssimos irmãos em Cristo Jesus, nós temos aqui uma mensagem que Jesus coloca a presença do coração dele, que nos une a ele, e nesse coração se une o Pai, nosso Criador, nossa Mãe Imaculada, e com certeza o poder do Espírito Santo, que nos dá esta certeza na unidade, porque a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo é uma só. Ela não pode ser mudada ao gosto humano, porque Jesus é Deus, é o Deus Filho, enviado pelo Pai para trazer a proclamação do reino dos céus à terra. Então, temos um ensinamento em nossa igreja de mais de 2000 anos, então não podemos fazer ajustes à palavra de Deus, porque aquele que tenta fazer isso, modificar o verdadeiro evangelho de Cristo, é anátema, ou seja, aquele que quer fazer uma mudança de algo que não existe, porque a verdade de Deus é uma só, ela é imutável, não existe essa coisa de modernismo dentro da igreja. Quem inventa isso são os homens, é o mundo, né? Jesus é sempre o mesmo, sempre será, desde sempre. Nosso Deus Pai também com suas leis naturais
e seus mandamentos que ensinam a humanidade como deve se comportar com seus irmãos e com o próprio Deus. Então temos que ter essa consciência de que modernidade não é algo que esteja ligado à inteligência divina. Para Deus não existe isso. O que existe é Ele estar vivendo desde sempre, porque Ele sempre será o alfa e o ômega, né? Aquele que sempre existiu. Ele mesmo se autodenomina, eu sou. Então da palavra dele surgem todas as coisas que ele deseja fazer sobre a terra, sobre nós todos, humanidade. E aquele que se encontra com a verdade divina, com os verdadeiros ensinamentos de Deus, ele está na verdade única e o seu encontro é maior com Deus, como ele mesmo diz aqui, Jesus. É o encontro maior com Deus e sua luz eterna. Essa luz eterna, sua palavra viva que sai de sua boca e tudo se cria e tudo se realiza conforme a sua vontade. Então temos que ter esse reconhecimento, respeito pela divindade de nosso Senhor e não adaptar a lei de Deus à lei dos homens. É exatamente o contrário. Nós é que temos que nos adaptar à vontade de Deus, se quisermos obedecê-lo e mostrarmos que o amamos. É dessa forma que nós vamos ganhar a nossa salvação eterna. E ele diz aqui que o mundo de hoje pagão quer apagar o nome dele, de nossas existências. Isso não permitiremos, porque temos uma fé grandiosa no nosso Deus, estamos procurando lutar contra os nossos pecados, diariamente fazemos a nossa conversão diária, através de uma vida de oração, de confissão, do sacramento da Eucaristia, assistindo às nossas missas, procurando ajudar os nossos irmãos em tudo o que há de necessidade, conforme as nossas disposições, né, a disposição de cada um de nós, e nós devemos, porque Jesus entende, né, o que cada um pode dar conforme a sua disposição. Jesus está vendo o nosso esforço, o esforço de cada um. Então tudo depende de Deus, tudo pode ser permitido e até um certo ponto determinado, porque tudo vem com a permissão do Senhor. Então o inimigo está afoito para perder as almas, mas nós estamos nessa luta contra o inimigo, a luta é contínua. Jesus diz aqui que nós que somos amados por Ele, né, pela Santíssima Trindade, nós estamos no caminho da fé, mas podemos progredir mais ainda nessa fé, porque degrau por degrau nos encaminhará cada vez mais ao poder e à proteção do seu Espírito Santo. Porque por esta via, pelo poder do Espírito Santo, nós nos encaminharemos para a nossa salvação. E no final Jesus nos diz: fiquem em paz e sigam avante. Teu amigo Jesus. Ele quer a nossa caminhada firme na fé e adiante, e não desistamos jamais dessa caminhada, por mais lutas que a gente encontre pelo nosso caminho. Agora vamos ao Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. A verdade liberta. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém.
como dizeis tu, sereis livres? Respondeu Jesus. Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão, disse-lhes Jesus. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais tirar-me a vida. A mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles. Nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que me não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, e se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, novamente aqui, como ele falou na mensagem do Diário com Jesus, fala aqui também sobre o segmento da sua verdade, que é uma só. E não existe essa coisa de várias verdades. A verdade de Deus é única. A lei dele é para ser seguida em todos os tempos, em todas as épocas. Então, nós temos aqui a verdade de Deus como uma palavra salvífica, né? Que sai para nos alimentar, que sai para penetrar em nós, em nosso coração, em nossa alma e fazer a mudança necessária para a nossa conversão. Então, aquele que estava ouvindo Jesus estava em pleno caminho de libertação se a palavra fez efeito no coração deste que estava ouvindo Jesus em seus sermãos. E até hoje nós temos esta experiência de estarmos ouvindo nas homilias o Evangelho de Jesus, todos os seus ensinamentos verdadeiros, né? E a gente sabendo, estudando a Sagrada Escritura, a gente realmente vai conhecer o que Deus espera de nós, né? Então temos que fazer essa leitura diária para não cairmos no engano de falsas doutrinas, né? O que está fora do Evangelho, o que está fora das Sagradas Escrituras, né? O que foge ao que realmente Jesus nos ensinou e deixou de doutrina, passando para os apóstolos, porque a nossa igreja ela vem pela sucessão petrina, né, dos apóstolos, pela sucessão de Pedro. Jesus fundou a nossa igreja através de Pedro, que se tornou o vigário de Cristo, representante de Cristo, como sendo seu vigário aqui na terra. Então nós temos
que seguir um caminho só. Não podemos ouvir várias versões que dão em outras igrejas, em outras, digamos, seitas, e então não temos que seguir isso. A palavra de Deus é única, né? Ela não fica se modernizando ao gosto humano. Então isso é uma problemática real que nós vivemos nos dias atuais em nossa igreja, mas o bom católico, ele vai diariamente fazer a leitura dos santos evangelhos de Jesus, né? Também do Antigo Testamento, e vai também comprovar, né, e confirmar os ensinamentos da tradição da nossa igreja através do livro do Catecismo da Igreja Católica, né? Então, todos esses rumores de que vai mudar isso, vai mudar aquilo, o evangelho, o catecismo, eu creio que o nosso Papa não vai aprovar esse tipo de coisa. Isso pode vir de pequenos grupos de falsos católicos que tentam mudar o que foi já ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça da nossa igreja. Então temos que seguir a doutrina ensinada por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Não podemos aceitar mudanças nem interferências no dogma de fé das tradições de nossa igreja, porque a nossa igreja é comandada pelo Espírito Santo de Deus. Então temos que ter esse respeito, né? E desejamos que aqueles que estão querendo seguir uma falsa igreja, que façam um exame de consciência, estudem mais o catecismo da Igreja Católica e as Sagradas Escrituras para se aprofundar melhor na verdade e em tudo que Jesus nos passa em seu Santo Evangelho. Então, quando nós temos essa disposição de crer em Jesus, as palavras que foram ensinadas do Pai para o seu Filho Jesus, ele passou proclamando o reino dos céus. Passou para todos nós e até hoje nos passa. Então temos que ter essa atenção para não cairmos no falso evangelho, nas falsas doutrinas e não ficarmos na heresia de pregar os falsos ensinamentos, né? Então Jesus aqui questiona por que eles não ouvem as palavras de Deus. E se eles não ouvem a palavra de Deus, eles não são de Deus, né? Eles estão seguindo a tentação do inimigo de Deus, que é o demônio, né? Eles não estão seguindo a vontade do Pai Celestial, que enviou o seu Filho para nos ensinar. Então vamos seguir, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Deus Filho, né? Que tudo do Pai ele trouxe para nós, para nos mostrar, né, a vontade do Pai diante da humanidade. E isto não pode ser mudado, né? A menos que a pessoa queira, né, atrair a ira de Deus para a sua vida. Então sejamos fiéis aos ensinamentos de Deus, aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agradeço a todos vocês pela atenção. Uma boa noite, ficam na paz do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos.